Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Eu sinceramente achei que eu tinha visto mais desenho do que os que estão aqui. São só 14, né? Se eu não tô enganado, é isso? Não, pera, eu acho nem isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Até 14, tá certo. Eu sinceramente achei que eu já tinha visto bem mais desenho do que isso. Mas enfim. Bom, eu meio que já tinha dado uma explanação rápida no outro dia, né? Sobre a lenda de Korra, tá ligado? É um anime da hora, tá? Por quê? Eu, particularmente, eu achei, sim, ele bom no quesito animação, né? Ficou bem mais bonito do que a Lenda de Aang, que é um pouquinho mais antigo. E, né, tem que ser mesmo, pelo menos a animação tem que ser bonita. Alguns acontecimentos também, até que mais ou menos bom, de certa forma. O que eu não gostei, que me fez só achar da hora, não ficou uma posição mais acima, é justamente que, porra, ela já tinha praticamente ali 3 poderes, praticamente, exceto do vento, né? Ainda estava desenvolvendo. Mas ainda assim ela já conseguia meio que muitas das vezes achar ali achar não, quer dizer, ativar o modo avatar, por assim dizer, tá ligado? E mesmo assim apanhava. E mesmo assim não resolvia porra nenhuma. Era a mesma coisa que o Goku, tá ligado? Que veio com aquela transformação lá ferrada lá do Super Saiyajin Deus, aí apanhou. Aí veio com a Super Saiyajin Blue e apanhou. Aí veio com o Super Saiyajin não sei o que e apanhou. É tipo assim, tá ligado? Não resolve nada. Agora quando foi com o Aang, o cara ativou a primeira vez, já resolveu tudo que tinha que resolver com o vilão mais pica que tinha na série naquela época. Tá ligado? Então ficou muito mal utilizado. O quê? O Bolin puxa muito pra baixo. Bolin também, tá ligado? Muito bucha. Todo acontecimento é bucha, tá ligado? Os relacionamentos dela também com o moleque lá também, não curti muito, tá ligado? Um vai e volta do caralho. Vai, não volta, vai, fica, não vai, não fica, enfim. Então, assim, tirando essas paradas, é da hora, mas não é excelente nem absolute pra mim, tá? Isso para a minha pessoa do que eu me lembro, tá? Agora deixa eu só dar uma olhada aqui rápida, porque aqui no Absolute Cinema eu só posso colocar 3, então deixa eu dar uma pequena explanação aqui rápida. Na verdade tem 4 aqui, eu já sei que eu vou colocar no Absolute. 5 se pá, porra, isso aqui vai ser difícil, hein? Mas vamos lá, BoJack, vamos começar pela ordem que tá aqui. Não, não é anime não, eu falei errado, porra. Desenho, caralho. É que eu vejo, tem mais anime do que desenho, enfim. BoJack é assim, vou colocar ele no excelente, tá? Eita porra, o negócio desconectou aqui. BoJack pra mim é excelente, tá? Uma excelente animação. Ela tem os seus altos e baixos do personagem. E eu sei que essa é a proposta do desenho, tá ligado? A proposta de mostrar mais ou menos como é a vida ali de um ator, né? Que ele era um ator, era famoso e tudo mais, e aí deixou de ser. E aí o cara é igual essa galera aí que, né, quando vê que tá saindo dos holofotes da imprensa, começa a fazer merda pra ver se aparece de novo. É o BoJack, tá ligado? É o estilo de personagem que ele mostra como é o ser humano quando ele tem aquele ego tão inflado, ele faz de tudo pra estar em evidência. É o BoJack. O cara também vivia se sabotando, tá? Assim, é um drama. Eu, sinceramente, eu pensava até na época que eu comecei a assistir BoJack que era uma coisa mais na pegada de humor, apesar de ter sim humor, mas não é a proposta, é uma parada mais de drama, apesar dos pesares, mas tem mais drama e tudo mais. A comédia é um bônus, né, creio eu, mas ainda assim, eu curti demais ter assistido o BoJack. Não é Absolute Cinema ainda, particularmente, eu só não vou botar no Absolute, eu poderia colocar, porque tem outros aqui que eu vou colocar no Absolute sem sombra de dúvida. Eu gostei muito mais do que BoJack, tá? Só por isso que eu não coloquei no Absolute. Só me deram a opção de 3 aqui que eu posso colocar, então enfim. Tá ligado? Se não, eu colocaria ele no Absolute. Mas é isso, tá? Agora, Criature Commando, aquele lá da DC, né? Olha, eu particularmente curti pra caraca. Nossa, bicho, esse daqui tá complicado, porque tem 5 aqui juntando com ele que eu botaria lá no Absolute. Mas vamos lá, deixa eu primeiro falar aqui. Eu gostei do trama, né, da criatura, eu não sei qual é o nome em português, mas é criatura como.
Eu particularmente acho mó da hora, a ação é do jeito que eu gosto, tem pancadaria, tem porradaria, tem gore, tá ligado? As mortes são boas de certa forma, e eu gosto de ver animação que tem muito dessas paradas, tá ligado? E eu particularmente sou suspeito pra falar, né? É Comando das Criaturas, obrigado, Adrian. E ele é do jeito que eu curto. Eu gosto muito de anime de ação, da mesma forma que eu também gosto de desenhos de ação, da mesma forma que eu gosto de filmes de ação, tá ligado? Ele tem uma pitada também de comédia de vez em quando também, tá ligado? E não era um grupo que eu sinceramente esperava ver e curtir, né, da DC, mas eu curti. Eu achei maneiro, a lore, o plot também do final, achei da hora, tá ligado? Então, tendo dito isso, cara... Ai, meu pai amado... Eu só não vou colocar ele no Absolute porque já tem uns 3 aqui em mente que eu quero colocar lá. Mas eu vou deixar ele próximo aqui, que é no Excelente. Tá? Mas com um pezinho aqui no Absolute. É porque me deram aqui o máximo que eu posso colocar aqui, que são 3. Porque senão eu estaria aqui também. Tá? É muito bom. O que ferra é o Frankenstein. Sim, o que ferra é o Frankenstein. Eu não gostei do Frankenstein gado. Tá ligado? Apesar dele não ser tão ruim quando ele se propunha a ser foda, ele consegue. Mas quando chega na parte lá daquela outra lá, ele vira um gado. Fica um merda, fica chato. Tá ligado? Fora isso, né? Num todo, eu curti demais a animação. Tá ligado? O desenho. Mas é isso. Isso daqui é o Invasorzinho, né? Invasorzinho. Olha, o Invasorzinho, eu não lembro nem quanto que eu dei de nota pra ele. Eu sei que o filme eu achei muito melhor do que a animação, do que o desenho, do que a série, por assim dizer. É brabo pra caraca, sim, de fato, é muito brabo. Tá ligado? Mas não é Absolute cinema. Tá? Ao contrário desses dois aqui que eu colocaria, se tivesse mais espaço, mas esse daqui não é. Ele é um excelente até. Só que o do ruim do Invasorzinho é o áudio dele meio zoado justamente pela época, né, que foi lançado e muitas das vezes ficava muito estourado em alguns momentos, tá ligado? A parte lá a parte de finalização, né, por assim dizer, técnica, né, dessa parte de áudio e tudo mais, ficou muito zoada. Tudo bem que eu entendo que era antigo e tudo mais, mas às vezes eu não entendia nem direito o que eles falavam, muitas das vezes. Mas tirando isso, o desenho é maneiro, a proposta é interessante, os personagens são da hora, né? E é muito nojento. Mas é um nojento que é resenha, tá ligado? Não é aquele nojento tipo coisa chata, nossa, não queria ver isso. É um nojento resenha, que faz o negócio ser engraçado, tá ligado? Então por isso ele tá no excelente, né? Mas ainda não é Absolute. Poderia ser, mas ainda não é, tá? Ué, mesma coisa aqui? Esse aqui é o filme, né? Esse que é o filme, no caso. Puta que pariu. Bom, o filme eu vou deixar no excelente também, tá? Também com um pezinho aqui no Absolute. De novo, se não tivesse me deixado aqui com a opção só de máximo 3, ele estaria aqui no Absolute sem sombra de dúvida, tá? Aí, ao contrário do que eu acabei de falar aqui do Invasorzinho série, o filme conseguiu consertar essa questão que eu acabei de falar. A parte técnica, a parte da animação em si ficou muito bonita. Os acontecimentos também continuaram da mesma forma que eu me lembrava da série, tá ligado? A pegada nojenta, mas ao mesmo tempo foda, braba, tá ligado? Melhoraram muito, ficou muito legal. Bem que podiam pegar esse desenho e fazer um remake na pegada do filme. Nossa, eu ia assistir com gosto de novo, mas enfim, né? Quem sabe um dia. Mas ele é excelente, tá? Um pezinho no Absolute. Fiona e Cake. Da segunda temporada. Cara, assim. Olha, ao contrário da primeira temporada que eu gostei até, esse daqui foi mediano, tá? Foi mediano porque, sei lá, eu não gostei muito da trama. Tá? Eu até poderia colocar no decepcionante, mas não vou fazer isso. Vou deixar no mediano mesmo. Porque assim, eu esperava realmente mais, tá ligado? A lore de Hora de Aventura num todo, eu sei que tem muita questão de música, e você sabe que eu tenho essa parada de musical, chato, não sei o que e tal, mas não é o caso de Hora de Aventura, tá? Eu particularmente, as músicas de Hora de Aventura são muito da hora. Isso daí que dá a graça do desenho. E não era uma parada exagerada,
Igual um que eu vou falar agora, né? Daqui a pouco, quer dizer. Mas eu esperava que até essa parte fosse legal, fosse emocionante. E essa parte, que era uma das partes mais legais do desenho, num todo, que eu digo, tanto Fiona Cake quanto Hora de Aventura, que é a parte do musical, esse não conseguiu ser tão envolvente quanto os que eu me lembrava. Fora também a trama e também os romances, por assim dizer, da Fiona. Né? E também da Cake, também, com aquele moleque lá esquisito. Né? Mas da Fiona me decepcionou pra caraca. Tá ligado? Decepcionou. As escolhas que ela tomava também. Porque ela já era uma adulta, ela não era uma criança, ela não era uma adolescente, ela era uma adulta. Ah, mas adulto não pode tomar decisões erradas? Pode, claro que pode. Quantas decisões erradas eu já tomei? Acontece. Uma parada é você errar e você reconhecer e não errar mais. Outra parada é você errar, reconhecer que errou e continuar. E era o caso dela. Ela sabia que estava errada, mas continuava no erro. Tá ligado? Então, isso daí é uma parada que, porra, virou um dramalhão mexicano, na minha opinião. Então, assim, pela lore de tudo, juntando tudo, né? Lembrando de qual universo que isso aqui veio, é por isso que eu estou colocando no mediano, por consideração ao universo que isso aqui pertence, que senão eu estaria botando bem mais abaixo. Tá ligado? Gumball. Esse daqui vocês sabem que é o meu favorito, né? Então esse daqui é o primeiro que vai pra lá, né? Meu desenho favorito, Gumball, tá? Primeira vez que eu assisti Gumball, sinceramente, eu achei o máximo. Eu achei muito engraçado. Eu gosto muito de assistir coisa engraçada, tá ligado? Da mesma forma que eu gosto de ação, mas eu também curto demais comédia. Eu gosto mais, muitas das vezes, até dependendo do dia, dependendo da situação, de rir, do que ver só uma parada foda pra caraca, tipo o Criatura e Comando, por exemplo, que é foda nessa pegada, tá ligado? Mas eu só deixei reservado esse espaço pra Gumball porque ele tem um espaçozinho no meu coração, tá ligado? Eu gostei pra caraca, desde o primeiro episódio, exatamente, desde o primeiro episódio já gostei de Gumball. E olha que era um desenho que eu tinha um certo preconceito na época que passava na Cartoon Network, que eu até podia assistir, né? Mas eu não assistia, né? Na época também que eu tava na bosta da Universal. E também não tinha muito tempo, mas quando tinha, de vez em quando eu dava uma olhada na Cartoon Network e às vezes passava alguma coisa sobre esse desenho, eu falava, Gumball, tô vendo aqui aí eu ouvi os personagens assim, bobinho, né, fofinho e tudo mais, você deve ser um desenho de criança, não vê essa porra não. Mano, ainda bem que eu não vi. Ainda bem que eu não vi na época. Eu era bucha, real, não, eu concordo. Nesse caso eu concordo com você, Diego. Eu era bucha, mas ainda bem que eu era bucha, porque se eu tivesse visto antes de ver com vocês em live, não ia ser a mesma coisa. Porque foi muito maneiro ver com vocês em live. Na moral, foi muito divertido assistir esses episódios de Gumball. E detalhe, foi uma das lives que eu assisti desenho que veio bastante gente na época. É papo de 200, 300 pessoas por live, porque eu tava assistindo Gumball. Pra você ver que é um desenho bem bom e diferenciado mesmo. Não é simplesmente, tá, é um desenho bom, mas tá bom. O Alexandre tá vendo? Foda-se. Não, a galera veio por mim? Até veio, mas também veio por Gumball, eu sei disso. Tá ligado? De tão bom e diferenciado que é o desenho. Ah, mas tem lactação, mas o Gumball ele é bi, ele não sei o que, e o lá, e lele. Mano, ó. Lembra que eu já falei pra vocês que eu não tenho essa parada comigo? Contanto que o bagulho seja do universo original e seja bom, bem apresentado, foda-se o que o personagem é ou o que ele acredita muitas das vezes, dependendo da situação. Tá ligado? Tá sendo bem apresentado, bem explorado o universo, não me importa. O que eu não gosto igual a gente tava falando agora há pouco, Resident Evil, que a gente tava vendo o filme agora há pouco. Aí vem a dona Netflix, aí transforma o Wesker, todo mundo sabe que é branco, louro, em negão. E vem uma agendinha, e não sei o que, e pauta política. Aí essas merdas eu realmente não curto. Tá ligado? Agora, Gumball tem isso, tem aquilo, o Gumball é assim, Gumball é assado, ele gosta de que bate na bunda dele, que não sei o que e tal, tem episódio assim. Meu irmão, dane-se, tá ligado? Nesse caso eu taquei o foda-se, entendeu? Por isso que ele é absoluto cinema, me divertiu pra caramba assistindo todas as temporadas, até as atuais, tá? Até as atuais. Apenas um show é a mesma coisa, mas peraí. Puta que pariu. Cara,
Porra, mas tem outro aqui também que eu queria botar lá no outro. Ah, cara, assim, vai lá. Não, vai ficar lá, dane-se, vai ficar lá também. Tá? Apenas um show, a mesma coisa, mesma pegada de Gumball, tá ligado? Só que com uma pegada um pouquinho mais em alguns momentos de drama e também um pouquinho mais adulto de certa forma, tá ligado? Porque também me pegou de surpresa, tá ligado? É outra parada. Cara, a trindade de Cartoon Network, Gumball, Apenas um Show, Hora de Aventura. Todos esses, quando eu olhava pra esses três, eu achava que era desenho infantilzinho, bobinho, e por isso que eu nunca dei uma chance. E ainda bem, de novo, que eu não dei chance, tá ligado? Porque também foi outro desenho que eu gostei pra caraca de assistir com vocês em live. Também é outro desenho que trouxe bastante gente pro canal na época, tá ligado? Eu me diverti pra caramba, e isso daqui me deu um tapa na cara bonito. Do tipo, aí, tá vendo, seu otário? Você tinha que ter visto esse desenho na época. Ficou com esse negócio de preconceito por achar que o desenho era bobinho. Aí, ó, o que você perdeu? Perdi na época, mas ganhei com vocês em live, tá ligado? E foi muito maneiro, mano. Muito divertido. Assim, ele tem comédia pra caralho? Até tem, tá ligado? Mas ele consegue transitar entre a comédia, muitas das vezes, e os absurdos de cada episódio, de cada acontecimento, tá ligado? Então, cada episódio é um evento canônico de alguma coisa louca que vai acontecer. O cara do Igby e do Mordecai não querer trabalhar, eles vão no banheiro, falam que não tem papel higiênico, e aí acontece alguma coisa que o multiverso vai quase explodir se eles não resolver, aí no final que eles conseguem resolver o que eles queriam resolver antes, que era pegar o papel higiênico pra limpar a bunda. Tipo assim, tá ligado? É um negócio louco, mano. Era muito viajado, mas é um viajado da hora. É resenha pra caraca esse desenho aqui. Tá ligado? Então eu achei muito divertido, tá? Mensagem do Diego. Porra, vocês também ficam falando pra caraca também. Peraí, meu nome. Diego, tá contando apenas as continuações de Apenas um Show e Gumball. Não é o desenho inteiro. Sim, mas eu tô falando de tudo. Porque até as continuações também eu curti. Tá ligado? Eu tô falando também das continuações. Eu não tô falando só do desenho antes da continuação. Eu tô falando num todo. Tá ligado? Quando eu for falar só das partes novas, aí eu vou falar. Mas esses dois aqui, cara, eu não tenho do que reclamar. Ainda continua sendo absoluto cinema. Tá ligado? Ainda continuaram sendo da forma que eu me lembrava. E é isso. Tá ligado? É por isso que eu tô falando tudo que eu tô falando. Entendeu? Depois olha o Telegram, tá bom. Circo Digital. Finalmente eu vi essa semana. Tá? Eu vi essa semana o último episódio. Agora aqui eu não sei, é pra falar só do último episódio ou é pra falar num todo, obviamente, né? Nesse caso é pra falar de tudo. É pra falar num todo. O que é super estimado pra carinho. No geral. Cara, assim, eu não vou me lembrar de tudo no geral, sendo bem honesto. Isso daqui ele já tem quantos anos que tá sendo lançado? 3 anos? 2 anos? Eu não vou me lembrar de tudo e eu não peguei pra ficar assistindo desde o início pra ficar lembrando o que vai acontecer, o que deixou de acontecer. Desde 2023. Pô, a gente tá em 2026. Eu não vou me lembrar de tudo. Eles demoraram muito pra lançar, tá ligado? Então eu não vou me lembrar de tudo, tá? Mas sim, é bom pra caramba. Eu discordo que seja superestimado, tá ligado? Sinceramente, eu achei que foi um acerto interessante até, por se tratar de um canal no YouTube fazendo um projeto tão grande como esse, ao ponto de conseguir levar pro cinema e todo mundo, a galera que curtir, ir pro cinema pra assistir. Então eu não consigo ver isso aqui como superestimado, tá? Eu gostei pra caraca. Eu poderia até colocar no Absoluto Cinema, mas como já tem um espaço com um outro aqui que eu quero colocar, então eu não vou colocar ele lá, mas eu vou colocar no Excelente, tá? Vou colocar no Excelente, porque eu particularmente consegui gostar pra caramba dessa animação, tá? Todo o drama, todo o mistério que envolvia o Circo Digital. Eu sinceramente no início eu tava achando que eles realmente estavam presos no jogo, no estilo Sword Art Online, né? Se eu não tô enganado, tem lá o Kirito o nome dele? Acho que é Kirito, né? Que ele fica preso lá no universo, lá no mundo dos games, uma parada assim que acontece. Eu acho que a primeira temporada eu cheguei até a ver, mas eu não lembro de tudo. Sei que acontece um lance desse aí, tá ligado? Eu achei que era algo do tipo, que eles estavam presos em algum dispositivo que foi inventado, aí eles foram
experimentar e acabou que ficaram presos lá. Eu achei que era isso. Então aquele final ali me pegou de surpresa. Eu pensei que seria outra coisa, não isso. É essa coisa que eu tô falando, no caso. O que eu tô dizendo? O Adrian pediu para ver a versão dele da tier list no Telegram depois, tá bom. Então assim, eu consigo deixar ele aqui no excelente, porque realmente eu gostei muito de ter assistido, tá? Eu achei bem diferente, bem divertido. E, mano, ao mesmo tempo consegue ser pesado, tá ligado? Consegue ser pesado, tá ligado? Agora bora para Sonic X. Cara, eu só não vou colocar no decepcionante, porque o final da temporada até que conseguiu me prender ao ponto de querer ver os próximos episódios, mas isso só foi os 10 últimos episódios praticamente, tá ligado? Da terceira temporada. O final foi bom pra cacete, foi Absolute Cinema, os episódios finais da terceira temporada. Agora falando num todo, eu até poderia colocar no decepcionante? Poderia, porque eu esperava mais. Vou colocar no mediano, porque eu gosto do Sonic. Eu gosto do personagem Sonic, eu gosto de todos os personagens ali. O que fudeu legal foi essa porra desse Chris, tá ligado? Que sinceramente não deveria existir, na minha opinião. E mesmo que existisse, tá ligado? Mas que ele não fosse para tantas missões com o Sonic e seus amigos como ele foi, desnecessariamente. E quando foi para atrapalhar, principalmente nas duas primeiras temporadas. Na terceira temporada até que ele tá ajudando um pouco mais, ele já tá com a cabeça de um adulto, de certa forma, já é inteligente, né? Então ele meio que é mais útil na terceira temporada. Mas agora nas duas primeiras, putz que o parou. Sem necessidade de ter esse moleque, cara. Na moral, sem necessidade nenhuma. Os robôs também, sim, os robôs do Robotnik. Sinceramente, até o próprio Robotnik em algumas vezes era chato pra caraca também. Entendeu? Aquela musiquinha que quando ele aparecia era chata pra caraca, repetitiva. Tá ligado? Alguns poucos momentos que foram bem brabo ali que eu curti, obviamente, foi quando o Shadow apareceu. E aí quando apareceu a primeira vez também o Super Sonic. Depois veio o Super Shadow junto com o Super Sonic. Aí teve batalha, teve luta. Eu achei essas partes muito divertidas, muito da hora. Foram as melhores partes do Sonic, mas foram pouquíssimas. Porque tinha muito filler desnecessário também. Tá ligado? Então, sinceramente, eu poderia, como eu falei, botar no decepcionante? Poderia, mas eu não vou fazer isso porque eu gosto do jogo, do universo, por assim dizer, de Sonic, né? Também porque foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, o primeiro personagem de videogame praticamente que eu me lembro, né, de ter conhecido quando criança foi o Sonic, tá ligado? Então é isso. A primeira temporada, meu Deus do céu, pois é, cara, aquela primeira temporada ali, meu nome, se fosse só aquilo dali, aí sim não ia estar nem no decepcionante, já tá no Red Motel, tá ligado? Mas enfim. Amogus. Cara, Amogus, eu fiquei na dúvida do caraca entre esses três aqui, mas já vamos começar já a cota de corte, tá? Excelente. Tá? É excelente. Excelente pra Absolute. Não fosse essa, de novo, né? Esse máximo que eu posso colocar no Absolute, ele estaria no Absolute sem sombra de dúvida. Tá ligado? Só não vou colocar ele porque tem uma outra parada aqui que eu vi que conseguiu ser mais foda do que ele. E vocês já vão entender por quê. Mas, cara, isso aqui me pegou de surpresa. Eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia, né? De ouvir falar e tudo mais, Amogus, não sei o que, pá, enfim. Mas conhecer de jogar o universo e tudo mais, não. Tô conhecendo agora, até joguei um pouquinho, já tem umas semanas aí que eu joguei, inclusive a gente tem que jogar de novo, hein, Diego? E galera que jogou comigo aquela vez. Mas a série em si, caraca, me pegou de surpresa, porque sinceramente eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei dessa série. E terminou de uma forma muito Absolute Cinema, de fato. Tá ligado? Terminou de uma forma que, sinceramente, nossa, se fosse só essa temporada pra mim já tava bom. Mas pelo que eu fiquei sabendo, parece que vai ter outra. Mas não tem problema, contanto que não perca a pegada dessa primeira aqui, tá valendo. Eu gostei pra caraca, tá ligado? E é o tipo de desenho que faz você pensar, que faz você meio que entrar no modo detetive. E eu gosto disso também, eu acho da hora isso, tá ligado? Diego, se esse desenho lançasse
os episódios semanalmente, seria mais épico ainda. O povo ficaria criando teoria. Sim, sim, de fato. Pois é. O senhor JJ19 seria a série do Among Us primeira animação realmente fiel aos jogos que está adaptando? Pode ser que sim, né? Não sei dizer, porque eu não tô muito engajado no mundo dos jogos, né? Mas, cara, isso daqui, nossa, bicho, isso me pegou muito de surpresa, cara. Eu, sinceramente, tava, assim, quando eu vi Among Us, né, que eu não conhecia, eu não sabia que tinha tanto gore assim, cara. Eu, sinceramente, não sabia que tinha tanto gore, tá ligado? O padrão do desenho, da forma que ele é, eu, sinceramente, esperava uma parada mais, sei lá, mais investigativa, mas sem morte. Mas não, o negócio me pegou de surpresa, tá ligado? Então, assim, ele seria Absolute, né? Mas como eu já expliquei, eu vou deixar ele no excelente. Agora vamos para Paraíso, tá? Primitivo. E o Primitivo eu estarei colocando no Absolute, tá? Mano, Primal é aquele estilo de desenho que eu falei pra vocês que eu gosto, tá ligado? É aquela pegada foda de ação, de aventura, de coisa sem noção, tá ligado? Que faz você falar, meu irmão, não liga pra lógica, porque muita coisa que acontece ali não tem lógica. Mas se você ficar vendo isso aí, realmente perde a graça, mas deixei pra lá, tá ligado? O negócio conseguiu me fazer desligar realmente essa parte do cérebro. E sem contar que as 3 temporadas são muito foda, mas, mano, aqueles episódios lá. O que eu mais. Sei que tem a galera que fala do Argentinossauro lá, que é o melhor episódio. Eu concordo, é um episódio foda pra caraca. Mas eu ainda gosto muito daquele episódio que ele tá, né, com. Caraca, eu já esqueci. É o Spear. E qual é o nome da dinossauro mesmo que eu esqueci? Perdão, eu sou muito ruim de memória. É a. Fang, né? Fang, né? Quando eles estão lá naquele rio lá, tá tudo tranquilo, tudo uma maravilha, tudo tranquilão, não tá acontecendo nada, vamos nadar aqui, vamos pescar, que não sei o que. Momento até fofo dos dois, do nada acontece a desgraia. Ela é sequestrada, ele vai atrás, não sei o que, bando de mamaco, do nada ele tá tomando suco. E vira um monstrão. Caraca, pra mim esse episódio foi um dos melhores, cara, se não o melhor. Na minha opinião. Se bem que às vezes eu fico nessa luta entre o do Argentinossauro e esse do episódio que ele vira o Hulk, por assim dizer, primitivo. Tá ligado? Mano, essa série ela é muito boa e detalhe, ela é aquela série que não precisou falar porra nenhuma, não proferiu uma palavra praticamente, a não ser aquele filler lá dos caras lá da antiga lá e tal, enfim, né? Mas fora isso, era uma animação que você não precisa ouvir diálogo, porque os próprios acontecimentos do desenho, ele já fala por si. Ele consegue comunicar bem o que ele quer comunicar só com gestos e atitudes e escolhas dos personagens. Isso é magnífico, sinceramente. E o desenho tem apenas um filho, e você achou fora também. Pois é. É o único filho que eu consegui dizer, cara, que filho é brabo, eu gostei demais. É real, né? Porque filha tem essa fama, né? De que, não, por filha, isso aqui não tem relevância. São poucas coisas que tem relevância de filha, mas enfim. Cara, parece que, né? Não vou falar nada não, deixa eu terminar de falar aqui. Mas é isso, tá? Absolute Cinema. Né? Eu acho que eu não preciso falar, né? Um encerramento também, até da 3ª temporada, que eu achei que ia dar uma fraquejada, não fraquejou, muito pelo contrário, foi muito divertido ver aquele Spear zumbizão, tá ligado? Muito maneiro, muito divertido. Apenas um show. Cara, apenas um show, eu não vou obviamente colocar daqui pra baixo, eu vou colocar ele também no excelente, mas ele tem muitos altos e baixos em alguns momentos também. Tá? Que eu poderia até deixar ele no da hora, mas eu vou deixar ele no excelente, porque ele ficou acompanhando bastante tempo a gente, tá ligado? Foi um dos que a gente viu pra caraca. South Park, desculpa, falei errado. South Park, a gente ficou bastante tempo vendo South Park. Cara, e eu diverti pra caraca.
Cara, é muito divertido, mas quando chegava na parte de religião, não necessariamente de religião, eu não vejo problema de falar de religião. Sinceramente, eu não vejo problema, tá? O problema é quando bota o nome de Deus, o nome de Jesus, de uma forma zombatória, desrespeitosa. Aí, meu irmão, das vezes que já fizeram, deixou pular os episódios, eu pulei com gosto, tá ligado? Nesses momentos aí eu não conseguia tancar. Agora, tirando isso, meu nobre, mano, é muito bom, muito divertido, engraçado. E é outra parada que, apesar de ter uma forma infantil, que todo mundo sabe que não é, né? Mas, entre aspas, infantil, né? Ele traz muitas críticas, por assim dizer, né? De certa forma, social, que faz a gente pensar, que faz a gente discutir. Eu lembro que teve muitos episódios aí que o episódio era 20 minutos, 23 minutos, e eu ficava 2 horas, às vezes, no mesmo episódio, se pá. 1, 2 horas, falando sobre aquele assunto específico daquele episódio. Eu acho isso muito da hora, isso é muito legal. Aquela temporada 19 foi paia, muito Nutella, tu disse. Sim, infelizmente ele deu uma fraquejada, de fato. Eu não vi todo o South Park, mas falando até onde eu assisti, ele realmente teve um alto e o baixo, que foi justamente nessas temporadas mais recentes, por assim dizer, tá ligado? Mas ainda assim, nessas temporadas mais recentes, que são um pouco mais bucha, ainda assim é muito melhor do que muitos outros desenhos por aí, tá ligado? Mas por isso que eu deixei ele no excelente. E agora ele... Finalmente o último desenho que eu assisti com vocês em live. Olha... O Adrian pediu para colocar aqui a categoria de Hazbin Hotel. E adivinha de qual eu estarei falando? Hazbin Hotel. Obviamente vocês acham que eu vou colocar onde? É claro que eu vou colocar no Decepcionante. Isso aqui não serviu pra nada, ô Adrian. Não serviu pra nada isso aqui. Tá, mas vamos lá. Apesar de eu ter dado 6, né, pra animação, mas tem aquela parada, mano. Porra. Vamos falar de novo, do jeito que eu falei no outro dia, pra ninguém ficar falando besteira depois, tá? Eu vou fazer igual eu fiz no outro dia. A animação é bonita. A lore é até interessante de certa forma. Pelo menos o piloto, se tivesse continuado na forma do piloto ali, ia ser mais interessante, mas não continuou, mas ok. Né? A ideia, por assim dizer, que eu quero dizer do desenho é até interessante, né? Mas o que? Eu falei da animação, falei da história. Personagens, aí que vem um porém, tá ligado? Porque nem todos os personagens ali são bons. Principalmente a Prota, na minha opinião, pior personagem. Não. O pai dela é o pior, mas depois do pai dela, ela também, tá ligado? Muito chato. O tal do Lúcifer, tá? Que era pra ser o fofa no inferno, não era. Era o Bucha, tá ligado? Alastor, disparadamente disparado o melhor personagem, na minha opinião, tá ligado? O Husky também, foda pra caralho. Um dos melhores personagens, na minha opinião, tá ligado? O Dust, que apesar daquele jeito ali dele, que eu não curto, não acho legal, mas quando se propõe a mostrar a parte dele séria, igual aquele episódio 4, se eu não tô enganado, mano, foi absolute pra caraca de cinema aquela parte ali, tá ligado? Aquela parte eu achei muito boa dele, mas aí depois foi tudo pro caralho, e pá, enfim. Então assim, e eu não tô falando, né, de uma das coisas que me fez ainda desgostar ainda mais dessa animação, que poderia até ser um pouco melhor, poderia, mas por causa disso aí, ferrou, na minha opinião, pra minha pessoa, a parte dos musicais. Ah, mas poxa, é porque é musical, não sei o que, proposta, ok, eu entendo que é proposta, mas caraca, precisa botar 2 a 3 músicas por episódio? Até... Hora de Aventura, que também tem seus musicais, não era todos os episódios que tinha música. E quando tinha, era uma parada que realmente fazia sentido ter e envolvia todo mundo que ouvia. Não foi o caso desse aqui. Eu não consigo me lembrar de uma que eu gostei. Não estou dizendo que as músicas são ruins, eu estou dizendo que foi maçante. Toda hora isso. Tá ligado? Toda hora isso. Eu particularmente não curto isso. Tá ligado? E eu acho que a culpa é um pouco da DC também. Da DC não, da Dona Marvel, né? Começou a botar essas merda também de... Se bem que é DC também, né? Começou a botar essas porcaria de musical sem sentido.
tá ligado? Então assim, é por isso que eu estou colocando decepcionante, porque eu esperava mais. Eu realmente queria gostar de Heavy Hotel, falar assim, tipo, pô, tudo bem que eles estão num ambiente que, pô, ok, eu não concordo, obviamente, pá, inferno, pá, enfim, mas eu entendi, legal, pô, maneiro, eu queria falar, pô, gostei, queria botar no da hora, pelo menos, mas não. Não. Infelizmente não, tá? Não dá pra colocar ele mais acima, infelizmente, tá? O Adler tá falando aqui, eu coloquei a categoria Jasmine Hotel porque não tinha nenhum desenho nessa tier list. Quê? Não tinha nenhum desenho nessa tier list que você achou ruim. E também porque você disse que esse foi o pior desenho dos 14 até agora. Sim, esse é o pior de fato, mas não... Pô, vai fazer uma categoria também para esculaçar. Enfim, mas não, né? Tô botando decepcionante. Né? Ele tem os pontos bons, mas infelizmente são pouquíssimos pontos bons. Pouquíssimos, infelizmente. Diego, não considero isso porque não tenho problema com musical. Mas só eu mesmo, Diego falando. Não. Aí é que, cara, essa parada é muito questão de gosto, mano. O que eu acabei de falar aqui, essa questão de música é muito questão de gosto. Entendeu? Ah, então você não gostou do Rei Leão? Gostei. É filme. Tá ligado? Porra, o outro filme também que eu amei de assistir com vocês também, que tem musical pra caraca, que eu sei que é também a proposta e encaixou bem, porque tinha sentido muitas das vezes acontecer, foi Viva a Vida é uma Festa. Porra, esse daí me fez chorar igual criança. Quando faz sentido, quando tem sentido de ter música por causa de alguma coisa que tá acontecendo e a pessoa tá ali de fato num contexto que faz sentido aquilo dali acontecer, pô, maneiro. Não foi o caso de Red Hotel, eu não consegui ver isso em Red Hotel, sinceramente eu achei bem chato, tá ligado? Godzilla, sem contar que também era palavrão a cada segundo. Eu nem comentei sobre isso, e real. Ah, mas você também xinga. Sim, uma coisa é eu xingar, outra coisa é você fazer isso daí. Caraca, a cada 10 palavras, 11 era palavrão, tá ligado? Era muito difícil. Enrolados também eu curti, exatamente. Também tinha musical, tá ligado? E fazia sentido. E a forma que tinha as músicas. Não era simplesmente, a pessoa vai ficar cantando aqui do nada, ela tá conversando com o fulano de tal e do nada vem um som e ela começa a cantar também como se tivesse uma orquestra atrás dela. Eu particularmente acho isso meio zoado. Mas não, acho maneiro quando tipo tem um musical, tem a música, mas não necessariamente o personagem tá cantando, mas a música vem para aquele momento que tá acontecendo ali, muitas das vezes. Tá ligado? E às vezes a personagem nem tá cantando, é só alguém que tá cantando ali, meio que mostrando o que tá acontecendo naquela situação, por exemplo. Tá ligado? Não sei se deu para entender. Enfim, eu sei que é culpa da Amazon, o Naomi, né? Infelizmente, eu sei que tem essa questão da Amazon, eles deveriam ter deixado mais episódios de Jasmine Hotel. Talvez se tivesse deixado realmente 26, talvez, episódios, né? E deixasse a criadora ter feito do jeito que ela queria, né? Teria saído bem melhor. Mas não foi dessa vez, né? Não foi. E pra mim, não foi tão bom assim, tá? A Disney é culpada de tudo isso. Peraí. A Disney é culpada de tudo isso pela overdose de música. Pois é. Bom, gente, é isso, tá? Eu não vou ficar... Quê? Tá. Bom, é isso, gente. Essa daqui foi a minha tier list. O Adrian falou pra eu dar uma olhada aqui no Telegram pra eu ver o dele. Onde que tá o seu... O Adrian? Ô, caralho. O meu filho tá acordado até agora. Vamos ver aqui. Essa é a minha versão do tier list. Para mim, o melhor desenho da tier list foi Primo. O mais decepcionante é Sonic. E o pior é o Rasby. Caraca. Tá aí, ó. Aqui ele já mudou de diferente de mim, né? Ok. Mas é isso. Sinceramente, eu acho que essa categoria aqui... Enfim, mas como você que pagou, então deixei. Mas acabou que eu não usei. Entendeu? Tá, ok. É aquela parada, mas como eu falei pra vocês, é uma parada muito pessoal. Então, não adianta. Não adianta. Minha avaliação não vai ser igual a de vocês. Tá ligado? E é isso. Tô cansado desse assunto. Sempre ficam voltando nesse assunto sobre Rasby para me assombrar. É porque o pessoal te ama, não, é por isso. Bom, gente, essa daqui foi a tier list do Negão de desenhos que eu assisti em live. Ainda tem bastante desenho pra assistir, então vai ter outras tier list no futuro, creio eu, tá? Então bora para a próxima coisa a ser assistida.